Olá, Orlando, no ano de 1971, na pequena cidade de Cruz Alta no Rio Grande do Sul. Durante uma visita que fizemos a uma família. Era uma tarde, então com 5 anos de idade, me encontrava em uma casa num vilarejo, uma casinha simples construída à beira de um vale. Na frente dessa casa tinha um amplo espaço, um gramado. Para chegar até a rua era um pouco íngreme, dali via-se ao longe os silos de um armazém. De repente, eu comecei a correr nesse gramado na frente da casa. Entretanto, algo dentro da minha mente começou a me incomodar. Eu não queria parar para prestar atenção nisso, mas isso foi me imposto de maneira involuntária. Eu não conseguia me desvencilhar desses pensamentos. Eles eram bastante incisivos e insistentes. Esses pensamentos que foram impostos a mim falavam de crime naquele lugar, algo horrível, ainda mais para uma criança de 5 anos. Os pensamentos muito claros diziam: vão matar ele aqui perto do portão. Ele vai morrer aqui. Ele vai ficar morto aqui no chão. Eu olhava para o chão, entretanto não havia nada ali. E continuava correndo, e os pensamentos insistiam: ele vai morrer aqui. Até que, cansado de correr, eu parei, nervoso com aqueles pensamentos, e pensei: quem vai morrer aqui perto do portão? De imediato, um pensamento espontâneo me respondeu: Orlando. Que era o dono da casa. Eu estava imóvel de frente para o portão. Então, eu percebi 3 crianças na janela da casa vizinha. Elas cochichavam e davam risadas, provavelmente achando estranho o meu comportamento. Parado imóvel, não sabiam elas que eu estava diante de uma manifestação incomum, horripilante, ainda mais sendo uma criança. Mas não me abalei com seus sorrisos e cochichos. Voltei a correr e a brincar. Porém, na hora de ir embora, eu puxei a minha mãe pela mão e mostrava para o chão, tentando dizer algo sobre aqueles pensamentos, mas não conseguia explicar direito. Talvez, não lembro. Lembro que ela dizia: o que tem ali no chão? As outras pessoas que estavam conosco não entenderam. Não lembro quem eram essas pessoas, talvez uma tia-avó e uma adolescente. Dias depois, Orlando foi brutalmente assassinado naquele local na frente do portão da sua casa, atingido por vários golpes de facão, ficando morto naquele gramado, onde dias antes eu corri e fui surpreendido por aqueles pensamentos perturbadores. Dias após o crime, eu tive nessa casa. Lembro de um momento marcante. Eu estava imóvel olhando uma fotografia na estante, onde tinha a imagem de um homem branco, magro de cerca de 30 anos, provavelmente o Orlando. Então, ouvi uma mulher que estava à sala dizer: pobrezinho sentiu alguma coisa. Esta é uma história de clarividência real. Outro episódio, tia-avó. Vou descrever um momento marcante da minha infância, um episódio peculiar, algo extraordinário. Eu, aos 6 anos de idade, me encontrava sentado num banquinho ao lado da minha mãe, que conversava com a sua tia. Elas compartilhavam uma bebida típica do sul, chamada de mate ou chimarrão, embaixo de uma videira. Num dado momento, ao olhar por um instante para minha tia-avó, fui surpreendido por um pensamento espontâneo e perturbador: ela vai morrer. Fiquei cabreiro, todavia fiquei calado, guardei comigo, mas fiquei bem impressionado com esse pensamento repentino. Um outro dia, minha mãe e eu estávamos nos dirigindo até a casa da tia. Já próximo, eu quebrei o silêncio perguntando para minha mãe: a tia vai morrer? Ela sem delongas respondeu: Deus é quem sabe. Ficamos calados. Continuamos a caminhada, e o resto desse dia perdeu-se no esquecimento da minha mente. Lembro de alguns dias depois, eu e uma irmã passamos a noite numa casa. Na manhã, quando retornamos para nossa casa, encontramos somente nosso pai, que nos deu a notícia da morte da nossa tia-avó. A minha reação foi bem estranha. Eu fiquei totalmente incrédulo, não queria acreditar de maneira nenhuma. Talvez um efeito da premonição que tive dias antes, algo assim. Eu e minha irmã fomos para lá. No caminho, eu não deixava de dizer que era mentira. Entretanto, já perto da casa percebi que realmente era verdade. Todavia a premonição que tive dias antes, encontrava-se esquecida momentaneamente na minha cabeça. Não lembro de ter falado disso, só lembrei depois de alguns anos. É estranho. Outro momento curioso que tive, foi quando, de repente no velório, eu vi de longe o marido da tia chorando bastante. Então pensei com a inocência de uma criança: só falta ele morrer de tristeza. De imediato minha mente de maneira involuntária contrariou-me incisivamente: não, ele não vai morrer, ele vai ter uma vida longa. Era como se eu tivesse interagindo com a minha mente de maneira espontânea. Lembro que deixei pra lá,
e me juntei a outras crianças que estavam por perto. O marido da tia realmente viveu bastante tempo até os 96 anos de idade. Esse é um fato real de clarividência, ocorrido no ano de 1972. Esses fenômenos são recorrentes em minha vida. Antes desse teve outros, depois teve centenas. É algo contínuo, com uma certa frequência. Outro episódio, Piccolo. Início da década de 1980. Cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Uma tarde, eu estava jogando futebol no pátio da minha casa. Eu era um adolescente, estava entretido brincando, mas de repente, fui surpreendido por alguns pensamentos insistentes. Na verdade, começou com umas imagens em minha mente. Eu não conseguia me livrar delas. Era um funeral. Nessas imagens imaginárias, dentro do pátio da minha casa há uma urna funerária, carregada por algumas pessoas, um jovem dentro. A única certeza que eu tinha é que era jovem. Eu não sabia quem era, e essas imagens se ampliaram. De repente, já havia mais pessoas reunidas. Uma chuva fina, pessoas com guarda-chuvas preto. De repente a urna deixou a minha casa carregada por pessoas. Seguiu pela rua acompanhada por muitas pessoas. Fiquei muito intrigado, com medo realmente, porque poderia ser eu, mas eu não sabia quem era. De repente, olhei para a casa vizinha e imaginei involuntariamente a mesma cena na minha mente, porém nesse caso surgiu um nome, Paulo, um dos filhos do casal. Fiquei refletindo sobre isso por um tempo, preocupado com as imagens, principalmente na minha casa, por mim e pelos meus irmãos. Mas depois caiu no esquecimento naturalmente. Por volta de um ano depois, minha irmã mais velha conheceu um rapaz, namoraram, depois casaram. Em 1983, meus pais foram morar em Porto Alegre. Logo depois, a casa ficou fechada por uns meses, sendo comprada pela mãe do marido da minha irmã, que foi morar lá com o esposo e um filho de 12 anos de idade. Ele tinha um apelido, Piccolo. A vida seguiu naturalmente. Eu e meus familiares estávamos residindo em Porto Alegre no ano de 1984. Uma tarde, eu encontrei o menino Piccolo na rua. Ele estava em Porto Alegre visitando seu irmão. Ao vê-lo se aproximando, de repente, tive que lidar com um pensamento espontâneo que revelou-me essa mensagem sombria. Ele vai morrer jovem com mais ou menos 20 anos de idade. Achei estranho, mas guardei comigo. A vida seguiu seu curso. Alguns anos depois, em 1989, eu estava em Cruz Alta de visita. Uma tarde, encontramos o Paulo, meu vizinho da época que eu morava lá. Na despedida, me ocorreu um pensamento espontâneo que disse-me: ele vai morrer. Fiquei surpreso. A vida seguiu, no ano de 1992. Uma tarde, de repente fui envolvido por uns pensamentos involuntários que iam fluindo em minha mente. Nessas imagens imaginárias, eu me encontrava dentro da casa que eu morava lá em Cruz Alta. Tinha uma mulher comigo. Não conseguia identificar quem era. Somente seu cabelo me era mais nítido. Eram negros enrolados. Então, de repente, houve um desentendimento entre nós. De repente, ouvi alguém me chamar. Então, peguei uma arma que estava na gaveta de um móvel e fui ver, mas já me deparei com a pessoa negra vestida de branco que atirou em mim. Eu tombei e fiquei encolhido num charco de sangue. Então as imagens findaram. Achei tudo sem sentido. Fiquei refletindo, aí lembrei do Piccolo que já estava com 20 anos de idade e morava lá nessa casa com a namorada. De imediato um pensamento espontâneo eclodiu em minha mente: ele vai morrer. Esse pensamento sombrio ficou por uma semana ecoando em minha mente. Vez ou outra ao lembrar do Piccolo a mensagem sombria surgia. Até que num sábado, eu já nem lembrava mais dos pensamentos sombrios, quando a minha irmã chegou lá em casa dizendo que o Piccolo tinha sido baleado e estava no hospital. Entretanto ele não resistiu ao ferimento vindo a óbito. A vida seguiu algum tempo depois, soubemos da morte do Paulo. Essa é uma história real de clarividência. Premonição espontânea.